Fluminense vem jogar em Porto Alegre com o Ronaldinho. E eu fui entregar a bola pro Ronaldinho, ele veio sorrindo pra mim, assim, no meio do jogo, e eu fui sorrindo pra ele, e ele me cumprimentou. E nisso um fotógrafo tirou a foto. Vou largar tudo, vou pedir demissão do trampo e vou seguir na fotografia, assim. Tinha um salário legal, uma rotina legal, e vou pro desconhecido, assim, sabe? Tipo, eu cheguei em Buenos Aires, tinha uma mensagem dele, tipo, tu tá aqui, não sei onde é que tu vai ficar, mas se quiser vir aqui pra casa, aqui, só chegar, não sei o quê. Aí fui pra casa dele lá, comi churrasco, fiquei por lá. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Podcast esse que vocês sabem muito bem, é gravado no Rocket Club em São Leopoldo, depois do nosso excepcional e promocional e especial de um ano que foi gravado na Rádio Atlântida com o Alexandre Fetter. Retornamos à nossa casa, onde o Paulinho abre as portas para que possamos fazer essas gravações aqui em São Leopoldo. E dessa vez, antes de apresentar, melhor dizendo, preciso que vocês se inscrevam no nosso canal, deem like e também ativem o sininho para receber as notificações e saber quando tem vídeo novo. E aqui na minha frente, ou melhor, ao meu lado, e falando em São Leopoldo, tem um cara representante de São Leopoldo, ou melhor do que isso, representando a nossa querida feitoria, que é o Max Peixoto. Tudo bom, Max? Tudo bom, Matheus? Pô, e é uma honra estar aqui, e ainda mais com essa apresentação, né? Que a gente participa de tanta coisa e fica resumido ali, fotógrafo, futebol, e ser apresentado assim como representante da feitoria, bom demais, bem demais. Mas tu sabe que isso eu acho muito da hora. A gente tava esses dias conversando e os caras falaram assim, vocês são do podcast São Leopoldo, e cara, isso querendo ou não, traz uma identidade, é uma coisa muito nossa, é uma parada muito tua. E ao mesmo tempo, às vezes a gente tenta se classificar como a tua profissão, mas tu é um cara muito além da fotografia. Que eu sei que hoje é a parada que te sustenta, que é a parada que faz tu ter essa dimensão que tu tens. Mas a gente acaba sendo um pouquinho mais além, né? E o que o Max é antes dessa fotografia? Quando que tu começou? Onde que tu começou? Cara, na realidade, sim, eu sempre falo, né, que a questão da fotografia, eu tive muitos alicerces, assim, pra de fato entrar na fotografia e ser um fotógrafo de futebol, né. Até tu comentou ali de ser identificado com São Leopoldo. Eu faço sempre questão, quando eu passo por aqui, geralmente eu faço muito trabalho em Caxias, na Serra em geral, ali, quando eu passo aqui na BR, eu sempre registro que eu tô passando por São Leopoldo, porque querendo ou não, eu saí daqui e é uma coisa que sempre vai ficar. Eu tenho uma tatuagem que lembra São Leopoldo, então é algo que não tem como fugir. E aqui começou, né, tudo praticamente, assim. Sou da feitoria, como tu sabe, né, como tu falou ali. E a minha base, assim, é muito sólida para ter se tornado fotógrafo, assim, né. Tive uma parada muito visual através da minha família. Meu pai e minha mãe gostam muito de música, cinema, essa parte bem artística, assim, tive uma veia bem forte vinda deles, né, de escutar música no vinil, de olhar filme em fita cassete, enfim, uma parada bem forte. E a questão do futebol também, né, a questão do futebol desde sempre, minha família toda colorada, de ir no estádio, de acompanhar o time no estádio. Então foram duas bases, assim, bem fortes, tanto essa cultural quanto a do esporte, né. Só que foi algo que só muito lá na frente que eu fui juntar essas coisas num momento, assim, bem numa encruzilhada da vida, né, que a gente fala, né, e daquelas encruzilhadas que às vezes a gente nem sabe o caminho que tá tomando de fato, mas sabe que esse é o caminho, né. Então, com todas as experiências que eu tive na infância, na adolescência, na primeira fase adulta ali, que me levaram a esse caminho da fotografia, e com certeza foi vivendo muitas coisas aqui, né. Hoje há quanto tempo já te fotografa? Hoje faz 3 anos, né? 3 anos que eu tô na fotografia. É muito recente, até geralmente assim, quando eu vou gravar com o pessoal, ou às vezes até eu recebo muito assim, como eu faço pra iniciar, curto teu trabalho e tal, e eu falo que é esse tempo, né, o pessoal, poxa, eu achei que tu tava 10 anos já fotografando, achei que tu já tava 15 anos fotografando, e não, é algo muito recente, e mais, né, que mais me confirma que realmente foi o caminho certo, né? Ali quando eu tive que tomar algumas escolhas. E eu sinto que até assim, tu é um cara que... A gente já trouxe aqui o Duker também, que é um fotógrafo muito, né, identificado com o Grêmio, tu é um cara muito identificado hoje com o Inter. Mas no início da tua caminhada, tu chegou a fazer fotos também dos jogos do Grêmio e tentar não expor tanto, né? Eu me lembro de te acompanhar, acho que tu não... Quem te conhece, obviamente, sabia que tu era colorado, mas tu tentou no início, vou levar como
algo de cobrir futebol especificamente? Sim. É que no início é tudo muito novo, né? É tudo muito novo, tu quer fazer tudo, tu quer estar em tudo, porque a adrenalina é muito forte. Eu sempre tive uma veia, assim, muito forte. Eu não sei se voltado ao jornalismo, mas eu sempre fui aquele cara de acordar, ler o jornal, entrar em todos os aplicativos de notícia, querer estar em tudo. E quando eu comecei a fotografar participar dos eventos, eu queria estar em tudo. Então eu não quis focar somente no Inter, né? Mesmo tendo todo um histórico de torcedor, de acompanhar o Inter, mas eu queria fazer tudo para pegar uma cancha, assim, sabe? Então eu passei de 2018 ali, metade de 2021 fazendo o Grêmio, fiz muitos trabalhos no Grêmio, sempre com muito respeito, sempre fui muito bem tratado no Grêmio, em todos os trabalhos que eu fiz, e me deu muita experiência também de saber separar, né? Saber separar a parte profissional, a parte da paixão, porque como o trabalho teve um alcance muito grande, às vezes o pessoal vê, tu tá ali no Grêmio, o Grêmio perdeu, tu ficou feliz, o Grêmio, né, ganhou, tu ficou triste, mas pra mim me ajudou a controlar separar nessa questão do torcedor e a questão do meu trabalho. Eu ia lá fazer meu trabalho e ir embora, tanto que nos 2 anos e meio lá que eu fiquei trabalhando na Arena, nunca desrespeitei o Grêmio, fiz alguma coisa em rede social desrespeitando o Grêmio, sempre fui muito profissional. E tu citou o Duker que foi o cara, assim, um queridão, um cara que eu gosto de paixão, fora de série, e o cara que disse assim, Max, tu não precisa ser imparcial. Eu tô há 15 anos no mercado, eu preciso de alguém na mesma pegada que eu no Inter, uma questão comercial mesmo, porque chega muita coisa pra mim, não tem alguém no Inter. E vou te falar, cara, tu é na mesma pegada que eu, tu tem o mesmo apelo que eu, não tem porque tu tá vindo na Arena. Querendo o teu bem mesmo, porque como tu te sente vindo aqui? E aí eu comecei a pensar, porque foi uma época que o Grêmio tava muito mal ali para ser rebaixado ano passado, então eu acabava fazendo uma foto ali do jogo que o Grêmio acabou perdendo. E era, sei lá, 200 comentários da galera, o Grêmio vai ser rebaixado, tu tava aí, tá feliz. E realmente o que eu queria mostrar, que era o meu trabalho, tava ficando em segundo plano. Então eu tomei uma decisão muito pela ajuda dele, de falar, Max, vai nesse caminho que tu vai te dar bem. A torcida gosta de ti, a torcida gosta do teu trabalho, tem um reconhecimento legal e não tem porque, bem sincero, não tem porque tu tá perdendo teu tempo aqui. Vai focar no que realmente vai te fazer feliz, porque aí ele pediu pra eu pensar, eu pensei, eu falei, cara, realmente, porque eu ia no Grêmio lá e trabalhava. Registrava o jogo, fazia o que tinha que fazer, mas quando eu ia pro Inter era muito diferente. Sabe, eu sabia o que ia emocionar o torcedor, porque é a mesma coisa que me emociona. Eu sabia o que ia transmitir toda aquela atmosfera, porque é a mesma coisa que eu sinto. E lá na Arena, por uma questão toda de um passado, acompanhando o Inter, eu não tinha. Então foi um cara que fez eu sair dessa imparcialidade, assim, né? E, cara, a partir do metade do ano passado, assim, que já tinha um crescimento legal, mas que realmente subiu, sabe? E tu falou sobre essa questão da identificação, sobre o lance do instinto de, tu conseguir enxergar, né, o que o torcedor estaria vislumbrando, visualizando, e o Duker, quando esteve aqui conosco, falou sobre isso. Ele disse, cara, eu tenho registros que eu faço da torcida, eu sei aonde os caras vão comemorar, eu sei, são detalhes que, cara, quem vivencia, quem respira a parada é que vai saber fazer. E tu tem um plus, no meu ver, que é o fato de que tu foi gandula por um período. Sim. Como é que foi essa experiência? Como é que pintou isso? Porque é uma parada que é um sonho de criança, né? Eu Sim. acho que todo mundo que é apaixonado por futebol, torce pra um clube e pensa assim, cara, imagina tá ali perto, entregar a bola pro cara. E hoje, claro, hoje o gandula é diferente. Antigamente eles pegavam só uma gurizada. Não, hoje não. É uma coisa, é uma profissão, são caras contratados pra isso. O gauchão exige que sejam meninas, né? São de mulheres, mas enfim, são pessoas que recebem. Né? É diferente do que era... pelo menos eu me recordo na minha infância que era uma coisa mais amadora, tanto que regulamentaram justamente por isso, né? Porque Sim. era meio bagunça, de esconder bola, essas histórias Sim, de não entregar a bola direito. Mas como é que foi esse teu período lá como gandula? Como que pintou essa oportunidade pra ti? Cara, até essa questão do gandula, assim, é uma das coisas, assim, que eu trato como alicerce também desse meu momento como fotógrafo, né? Porque eu tive várias situações que foram me moldando, sabe? Até para fazer uma linha do tempo, assim, até 2009, até 2011, na realidade, eu sempre fui aquele torcedor de tanto no Beira-Rio quanto fora, rodei o Brasil todo, América do Sul, sempre acompanhando o Inter,
E em 2011 eu me mudo aqui de São Leopoldo, né? Eu saio de São Leopoldo e vou morar na praia. E fiquei um pouco distante dessa rotina e tal. Ia nos jogos, mas não era a mesma coisa. E eu acabei criando um blog de torcedor para falar. E o blog simplesmente explodiu de acesso, era muito acesso. Então isso já me moldou assim para uma parada mais de me comunicar com a torcida. Eu via que eu tinha um apelo bem forte. Assim, eu escrevia, tinha um retorno legal. E nesse meio tempo surgiu essa questão do Gandula e foi muito engraçado, assim, foi muito do nada mesmo. Eu tinha um amigo meu, o Chuchu, lá, o Luiz Alberto, preparador de goleiro, lá, gente finíssima. Ele veranava em Capão da Canoa. E aí um dia, o jogo do Inter era num sábado. E ele, cara, eu vou trabalhar no jogo, se quiser uma carona para ir pro jogo, eu vou fazer um bate-volta e volto pra praia. Eu, não, beleza, vamos embora. Aí no meio do caminho ligaram pra ele. Só, vai faltar um aí e tal, tu arranja alguém. Aí ele me olhou assim, tu quer ir? Eu, pô, tamo aqui, vambora, né? Aí fui. Aí cheguei lá, me vesti, fui pro jogo, enfim. Aí quando eu tô voltando, tá o cara entregando as folhas assim pro outro ano do cadastro, né? O cara que era responsável. E me entregou uma folha. Aí ele disse, mas tu não é daqui, né? Eu, não, mas não tem problema, eu venho. E assinei e tá, se tu consegue vir, vem. E ali foi, tipo, fiquei 4, 5 anos ali trabalhando. Foi bem do nada mesmo. E a experiência muito boa, né? Tu tá ali, tipo, diferente ali na beira do campo. Quais foram os anos que tu trabalhou como Gandula? Cara, 12, 13, 14, 15, início de 16. E conheci muita gente, conheci muitos jogadores, muitos os jogos bacanas ali, Libertadores 2015, assim, aquele estádio lotado, questão de esconder a bola, nossa, acelerar, brigar com o jogador, adversário, sabe? Aconteceu muita coisa, assim, que foi me moldando também, porque ali eu conheci gente, conheci os fotógrafos na beira do campo, tanto que tem uma passagem legal, que o Fluminense vem jogar em Porto Alegre com o Ronaldinho, e eu fui entregar a bola pro Ronaldinho, ele veio sorrindo pra mim, assim, no meio do jogo, e eu fui sorrindo pra ele, e ele me cumprimentou. E nisso um fotógrafo tirou a foto. E, enfim, não durou 2 segundos aquela cena ali. E durante a semana esse fotógrafo me procurou e me mandou a foto. Fiquei louco, assim, que foto é essa, não sei o quê. E a foto foi parar nas redes do Ronaldinho. Enfim, bombou, assim. Cara. E aí eu, que massa, o cara tava na beira do campo ali, registrou um momento pra eternidade, assim, né? E eu já fiquei com aquela pilha, assim, poxa, eu tenho um negócio, eu escrevia sobre futebol, uma galera me acompanhava, tinha um público fiel, assim. Pra te ter uma ideia, eu tinha o blog, assim, tinha mês que dava mais de 1 milhão de acessos. Cacete. Era muita coisa. Ganhava uma graninha, porque eu sempre tive essa veia mais empreendedora, assim, de buscar um patrocínio aqui, uma coisinha ali. Posso botar o teu logo ali no cantinho, sabe? Então já tinha essa pegada. A pegada do Gandula ali já conheci muita gente. Já conhecia da arquibancada, mas daí depois eu conheci ali o pessoal que trabalha, né, no meio do futebol. Então me aguçou mais a trabalhar com esporte, né, assim. Só que até então eu não tinha noção no quê, porque eu tinha seguido uma vida acadêmica totalmente diferente, uma vida profissional totalmente diferente, e algo que só foi se encontrar anos depois, assim. Sabe? E paralelo ao trampo de Gandula, o que tu fazia na época? Cara, na época, eu sou formado em comércio exterior, né? Eu trabalhei como analista de importação alguns anos, nesses anos de Gandula, né? Me formei tudo e trabalhava na profissão. Então, sempre trabalhei na área internacional, assim, trabalhei como analista de importação, trabalhei como analista de exportação, depois desenvolvia produtos no exterior, trabalhei em grandes empresas aí, mas sempre em paralelo tinha essa questão do blog, tinha a questão de Gandula, tinha a questão de acompanhar o Inter também muito, mas eu vivia uma vida, assim, quem me conheceu mesmo, assim, antes das fotos, hoje fica até impressionado, assim, nossa, eu te via todo social de segunda a sexta, estressado com o trabalho, e agora, tu é um cara totalmente diferente, sabe? Quem tá me conhecendo hoje, não que eu tenha mudado como pessoa, mas quem me conhece hoje vê que eu sou muito mais o Max da feitoria, sabe? Do que o Max adulto, digamos assim, sabe? Então, eu levava essa vida internacional também, de fato, sabe? Mas é doido isso, né? Porque é uma parada que, por exemplo, hoje eu tô assessorando um deputado federal. Uhum. Também o meu dia a dia é roupa social, muitas vezes de terno. E eu concordo contigo que não é uma parada muito eu, sabe? Quem me conhece um pouco mais sabe que não é.
E aí, em paralelo, a gente conseguiu fazer esse projeto aqui, que tem o trabalho do Cabelo, o trabalho do Matheus, o trabalho do Biteco. A gente consegue fazer algo que hoje é mais a minha cara, mais a cara dos guris, Claro. né? Mas é uma coisa muito recente, de 1 ano pra cá. Sim. Então teve um período e é que nem tu disse, às vezes a gente acaba, talvez o tempo demora, mas no fim das contas a gente se encontra. Sim. E o caminho vai sendo traçado nesse, a entregar o destino pra nós, né? É verdade, tanto a minha parada, assim, com a fotografia foi muito de... Eu lembro direitinho o dia e a hora que eu decidi viver disso, sabe? Porque eu saí meio conturbado de um trabalho, assim, bem sincero, com uma crise de pânico, assim, do trabalho, e eu tava de madrugada, aquela insônia, ansiedade, e eu decidi, não, a partir de agora eu vou trabalhar numa coisa que eu goste, que eu gosto, e nesse meio tempo consegui comprar uma câmera. Foi guardando uma grana em paralelo? Fui guardando uma grana, comprei a câmera e levei pro jogo, num jogo do Inter qualquer. Aí como conhecia pessoal de torcida, nessas funções de caravana, enfim, lá do começo da torcida, lá que eu frequentava desde o início, e eu comecei, posso tirar umas fotos da torcida aqui, tinha alguns acessos, fui tirando e a partir dali explodiu, assim, foi algo muito orgânico, assim. E aí eu pensei, por que não viver disso, assim, né? Tava ainda querendo voltar para a área internacional, mas por que não viver disso? E aí, cara, eu lembro direitinho numa madrugada, assim, cara, quer saber, eu vou largar tudo, vou pedir demissão do trampo e vou seguir na fotografia, assim. Tinha um salário legal, uma rotina legal e vou pro desconhecido, assim, sabe? Tipo, e tem uma música, eu gosto muito de rap, né? E tem uma parte de uma música do Djonga que ele fala assim que tem uns que ficam a ver navios e outros que vão longe de jangada. Eu pensei, cara, eu vou com isso que eu tenho, não é o melhor equipamento, não é a melhor maneira, mas eu vou longe com isso aqui porque eu sinto que vai dar certo. E, cara, hoje eu paro pra pensar, tá dando certo, sabe? Então hoje eu agradeço, assim, aos meus orixás, tudo que a coragem de ter tomado essa decisão. Assim, sabe? E tu fez, eu que acompanho bastante seu trabalho, por te conhecer há muito tempo, tu já fez coisas muito grandes, não só com o Inter, por exemplo. Eu me lembro que tu fez um trampo uma vez com o pessoal do Desimpedidos, com o Fred. O que tu já fez, assim, de paralelo, de legal? Depois a gente volta no Inter também. Mas o que tu já fez de trabalho diferente, digamos assim, que fuja, melhor dizendo, das arquibancadas do Beira-Rio ou de onde o Inter está jogando, mas que talvez tenha alguma relação também com fotografia, cara, futebol? Eu vou te falar, um dos trabalhos mais legais que eu já fiz foi no Grêmio. Eu atendi a Comebol em 2019. A Comebol tem até hoje, né, ali podcasts, um conteúdo bem legal, assim, que envolve ali a Libertadores e a Sul-Americana. E no pré-confronto ali, Grêmio e Flamengo, eles entrevistavam alguns jogadores do Grêmio e do Flamengo e faziam um vídeo, uma chamada e tal. E me chamaram. Até por curiosidade, foi um dia depois da final da Copa do Brasil que o Inter perde. E eu fui pra lá, eu fui com uma camiseta muito vermelha, assim, muito sem querer, assim, porque eu tava tão atônito ainda. E aí foi um trampo muito massa, porque eles só me passaram o briefing, assim, precisamos de uma foto assim, assado. E era até com o Alisson, o cara que jogava no Grêmio, que tá no São Paulo agora, e ele era meio que o talismã da torcida. E aí eles queriam fazer algo que lembrasse isso. Eu falei, vamos pegar umas faixas com a geral do Grêmio, vamos botar atrás da goleira aqui, vamos fazer uma foto. E eu fiz um material muito massa. Pra Comebol. Saiu em todas as redes da Comebol, foi muito bacana. E do Desimpedidos, cara, foi massa tu falar. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz, assim, de fato, não foi nem trabalho, assim, porque eu acompanhava muito o Desimpedidos, porque eu gostava muito da pegada de comunicação deles, assim, e eles vieram gravar em Porto Alegre em 2018, justo nessa virada, assim, de trampo e tal, e aí, eu vou lá, eu vou tirar uma foto da galera, vou tirar uma foto dos apresentadores ali, vamos ver. E aí nisso eu conheci o Crack, né, o Crack Aires, que era o videomaker do Desimpedidos, que participava dos vídeos, muito estourado, assim. E mandei pra ele as fotos e ele, bichão, ficou massa pra caramba, me chama no Whats aí. Me passou o Whats dele e, cara, eu lembro que no mesmo dia ele tava no aeroporto voltando pra São Paulo e a gente conversando, trocando ideia. Eu, tô começando, sou muito teu fã, não sei o quê. E ele, não, que fã nada, que tu precisar, tu fala comigo. E ali eu comecei a criar uma relação, sabe? E até hoje ele mora em Nova York, né? Ele não tá mais no Desimpedidos, mas até hoje eu converso com ele bastante. E uma coisa, cara, que eu aprendi com ele, que eu levo, assim,
ele falou, bichão, assim, ó, o teu trampo é diferenciado, isso depois, né, teu trampo é diferente, tem uma galera que te curte, e assim, ó, sempre tira um tempo pra falar com quem gosta do teu trabalho, sabe? Eu tenho aqui, ó, 300 mil seguidores, eu tiro meia hora do meu dia pra dar atenção pra essa galera, porque essa galera que me trouxe até aqui que vai te levar a algum lugar, sabe? Então, mais uma coisa, assim, que foi além do trampo, sabe? E aí, depois de Desimpedidos, veio pra cá de novo, eu trabalhei com o Bolívia ali junto com uma assessoria de esportes lá de Porto Alegre, que eles iam entrevistar alguns jogadores, sabe? Então, teve esses trabalhos pontuais, assim, são bem legais, sabe? Hoje sou fotógrafo do estádio Beira-Rio lá, tem uma parceria, então tem alguns trabalhos específicos, assim, também. Mas, cara, se eu for te falar, tudo gira em torno do futebol, não adianta, assim, sabe? Sim. Posso te citar algumas coisas, assim, que fogem, mas... até esse ano eu tem uma exposição minha que estava no Museu da Comunicação, que era em homenagem às ruas Caldas Júniors e Andradas. Aí eles precisavam de umas fotos contemporâneas e eu acabei fazendo essas fotos contemporâneas. Mas, cara, o futebol em si é o que domina, não adianta. E tu citou, né, uma parada que é o fato de que ele te deu essa dica de tu ter uma troca com o teu público, né? Sim. E pra mim isso é uma mescla de dois fatores. Um deles, é claro, é tu dedicar um carinho a quem te consome, a quem te acompanha. E tem também a vertente comercial, né? De que tu tem que te vender. Hoje tu é um produto independente e tu precisa estar em exposição. Isso que eu sempre converso com muitos amigos. E talvez por eu ser da linha do jornalismo assim, convencional, eu venho de uma faculdade em que diz assim, era feio, realmente era feio o jornalista aparecer. Sim. Então eu trabalhei 11 anos e meio no Grupo Sinos e, cara, eu fazia o mínimo na minha rede social. Ela era uma coisa para os meus amigos e acabou. Sim. E hoje eu penso, daqui a pouco se eu tivesse iniciado antes um movimento, coisa que muitos outros hoje já saem da faculdade fazendo isso, mas eu achava feio, tira uma foto minha numa pauta e diz, quer aparecer? Não, jornalista não pode, jornalista bom não aparece. Então eu vejo que foi um atraso, eu sempre quando alguém fala isso eu penso eu faço a autoavaliação e a autocrítica de um problema que eu considero que eu tive, e eu fui me atentar talvez olha, não sei se tem meio ano que eu fui me atentar que eu tenho que tentar movimentar. Hoje eu só tenho amigos ali, minha rede social ela é bem fraca, mas eu uso como um ensaio para caso algum dia ela venha acontecer. Claro. E eu vejo que tu tem essa parada muito frequente. Tu estava numa live lá, eu comentei. E como é que é pra ti essa troca e o que isso tem te rendido também de frutos, né? Como é que tu sacou, esse é o caminho, esse é o percurso? Cara, quando eu iniciei na fotografia ali, eu buscava algumas referências, né? Assim, de uns caras que faziam um tipo de trampo que eu pensava em fazer. Pedro Vale em Minas, Pedro Martins no Rio de Janeiro, sabe, uns caras muito referências do produto que eu queria fazer, e eu via que, tipo assim, era um abismo entre o que esses caras produziam e o que o pessoal geral fazia. Ou o cara era muito estourado na rede, ou não era nada, sabe? E, querendo ou não, a questão da fotografia, principalmente aqui, é muito, assim, é muito... fechado, assim, sabe? O cabelo sabe o que eu tô falando, sabe? É um pessoal mais do sistema antigo, digamos assim. E é bem nessa pegada que tu falou, o cara tá ali fotografando, fez uma selfie no jogo, quer se aparecer. O cara fez um vídeo explicando alguma coisa, quer aparecer mais que a foto. Só que eu sempre tive noção que, cara, o fotógrafo é um artista, cara. A imagem é uma arte. Por que esses caras não aparecem? E por ter, né, aí eu volto lá no início da minha infância, quando eu via um clipe, quando eu via um filme, eu sempre ia ver, cara, quem é o diretor de fotografia, como é que foi gravado, como é que foi, enfim, feito. Então eu tinha noção de, cara, quem produz é um artista e tem que aparecer, cara. Os caras brigam até hoje para ter crédito na foto do jornal. Sim, é lei, tem que ter. Mas além disso, tem que ter porque tu é o artista, entendeu? E tu tem que se vender, ainda mais hoje, sabe? Então, quando eu comecei a fotografar, pensei, cara, eu quero ser referência. Eu não quero ser o melhor, ter o melhor equipamento, mas eu quero, assim, quando o Desimpedidos vira Porto Alegre, eu quero que você lembre, tem o Max, que é fotógrafo de futebol. Então, eu sempre quis reforçar Max Peixoto, fotógrafo de futebol. Aí, depois fui mudando o meu posicionamento, Max fotógrafo do Inter, Colorado, enfim. E... então eu sempre tive essa noção que, eu tenho que me vender porque quem faz a arte sou eu, entendeu? Quem faz a arte sou eu. E eu via muitos amigos que reclamavam, que trabalhavam em jornais, que trabalhavam na mídia convencional, que não tinham esse espaço, né? Que talvez tiveram que ter um movimento muito grande de talvez sair da imparcialidade clubística ou fazer algo por si próprio para poder aparecer,
porque a mídia tradicional não deixava. Eu tive muitos convites de praticamente todos os jornais de Porto Alegre, região, para trabalhar, só que eu sabia que eu ia voltar para uma estaca, não estaca zero, mas ia voltar para isso que tu falou, sabe? Para algo que, é feio, o Max tá indo fazer uma pauta e, sabe, querer se vender. E a questão do público, eu tenho algumas passagens na vida, assim, que, cara, às vezes são inacreditáveis, assim, sabe? Tipo, que acontece. Sou fã do D'Alessandro pra caramba. Aí, do nada, o cara, vira meu amigo, sabe? Tipo, sou fã de um cara pica da fotografia. Chego lá na cidade do cara, o cara me conhece. Então, e eu sei que tem um pessoal muito grande atrás, que me segue, que quer chegar ali. Que quer fazer, ou quer pelo menos saber como é que faz. Porque de 100 pessoas que vão me perguntar ali como é que inicia, talvez as 100 nunca tentem começar. Mas a atenção que tu dá ali é diferente. Porque quando eu comecei, assim, eu perguntei para 100 pessoas, 2, 3 falaram comigo. E essas 3 fizeram a diferença, sabe? Então, às vezes pode ser a pergunta mais básica, a pergunta mais clichê. Eu respondo, faço questão de responder, faço questão de falar, porque, cara, é um incentivo e é quem te mantém, sabe? Ainda mais a gente sendo independente, eu tendo que me vender, é uma questão tanto pessoal minha. Se hoje eu não precisasse me vender, mas tivesse um público, eu iria dar atenção da mesma maneira, mas eu vejo que faz muita diferença, assim, sabe? E tu falou sobre o D'Alessandro, como que é essa relação? Como que tu te tornou amigo dele? O que vocês já fizeram? Sei lá, já almoçaram, já deram um rolê? O Dali é o seguinte, cara, o Dali eu vivo, assim, a gente tem uma relação, assim, não pode nem dizer relação, tem algumas passagens com ele, assim. Eu conheci ele na época de Gandula, né? Tinha a Rosita lá, que é uma amigona nossa em comum, né? Fazia esse meio de campo, e eu, por estar lá no futebol, lá nos jogos, tinha aquela passagem de, e aí, tudo bem, pá? E aí, uma vez, rolou um jantar em Porto Alegre e o convite chegou pra mim. Era um jantar, assim, de pessoas mais próximas dele, e eu fui, me convidaram, e eu cheguei lá, dele, tá o Gandula, não sei o que, deu só. E a partir dali, a gente se via nos jogos, enfim, e isso aí eu tô te falando é 2015. Aí em 2016, quando ele vai embora pro River, eu fui para Buenos Aires lá. Fui para Buenos Aires passar um final de semana, e aí eu cheguei em Buenos Aires, tinha uma mensagem dele, tipo, tu tá aqui, não sei onde é que tu vai ficar, mas se quiser vir aqui pra casa, aqui, só chegar, não sei o quê. Aí fui pra casa dele lá, comi churrasco, fiquei por lá, e deram aquela fase... Dormiu lá? Não. Puxou o sofá-cama ali? Aí cheguei, aí fui no jogo do River lá, deu os ingressos pra nós, os amigos dele, argentino lá, fez toda a logística pra nós. E, enfim, aí era uma relação, assim, muito legal, assim, não era aquela proximidade, mas era um cara que sabia quem eu era, sabia quem ele era, sim, óbvio, né? Mas muito bacana. E naquela época do Inter mal, ele preocupado, a gente falava, trocava mensagem, ele, tô triste aqui com o Inter, não sei o que e tal. E, cara, foi isso aí, assim, uma relação bem tranquila, assim, conheço. Mas que pra poucos, né? Uma experiência que... uma experiência muito, muito massa, assim, de tu chegar num lugar, ele te reconhecer. Às vezes o pessoal me manda mensagem assim, meu sonho é conhecer ele, é tocar nele, qualquer coisa dele, e ter esse privilégio é muito legal. E assim, às vezes até para complementar, as pessoas me perguntam assim, qual que é um momento com ele, assim, cara, um dos momentos mais, assim, que eu vi, esse cara é foda mesmo, sabe? Foi que nós tava lá nessa janta e tal, e tava ele, empresário, alguns amigos falando em espanhol, todo em espanhol, e na época eu tava com a minha ex-esposa lá, e ele perguntou, não, só um pouquinho, tu fala espanhol? Perguntou pra minha ex-esposa, não falo. Tá, então todo mundo vai tentar falar português aqui pra Bruna conseguir conversar com nós aqui. E aquilo ali é uma coisa simples, mas tu vê a percepção do cara, sabe, a atenção, o respeito. E tanto que quando vem falar de D'Alessandro comigo, eu disse, cara, pode não gostar dele dentro de campo, sabe, mas quem acompanha ele fora, quem conheceu ele fora, sabe que é uma pessoa fora do comum, assim, sabe? E tu concorda comigo? Porque pra mim é uma coisa, eu sei que tem colorados que divergem. Eu entendo tudo que o Falcão representou para a história do clube. Eu entendo que o Fernandão trouxe de títulos do campeonato mundial
Mas para mim, por tudo que envolve, não só a questão de títulos, mas e não só também a questão de ter voltado e jogado uma segunda divisão, Sim. né? Mas para mim, por todo esse envolvimento com torcida, num momento da história em que não existe mais isso, né, que também, é claro, o Falcão na época, Figueroa, era uma época que os caras ficavam mais nos clubes, que tinha uma identificação maior, mas para mim, por todos esses fatores, o D'Alessandro, no meu ver, é o maior da história do Inter. Tem esses três, que eu acho que tem, o ranking das pessoas muda, mas pra ti também? Cara, então, assim, ó, eu tenho uma percepção, assim, de quem eu vi, pra mim foi o maior, não tenho dúvida, assim, mas... Eu não tenho como te dizer, é o maior da história, assim, porque tem muitos segmentos, assim, que... Vou te falar um cara, pra mim, assim, que representa o Inter. Se for dizer assim, qual jogador tu acha que representa o Inter? Pra mim é o Escurinho. Eu li toda a história do Escurinho, pesquisei muito sobre... Escurinho é o Inter em pessoa, pra mim. Quem colorado que não conhece a história do Escurinho tem que conhecer. Porque ele era boêmio, ele sofria preconceito dentro do próprio clube, um cara que entrava no segundo tempo, decidia jogos, campeão brasileiro, sabe? Um cara... que vivia Porto Alegre, então, pra mim esse é o Inter, sabe? Mas o D'Alessandro, eu acho que o Dali, ele tem uma áurea, assim, pelo menos na minha percepção, é que era algo que a gente sempre via nos outros times, sabe? Eu acompanhei muito cara raçudo que brigava no Grêmio, sabe? Eu acompanhei o Darley no Grêmio brigando, sabe? Nos outros times ali. Grenal era um inferno. Sabe? Era um inferno. E no Inter faltava isso, porque se tu pegar o Falcão, é um líder técnico, sabe? O Fernandão, um líder técnico. Elegância. E o D'Alessandro, além de um líder técnico, era muito coração, sabe? É muito torcedor, assim. Então, ainda mais regado a dinheiro, o futebol hoje em dia, porque ganhava pra caramba. Ganhava porque merecia, porque representava. E o futebol vai muito além das quatro linhas ali. É tudo que representa dentro da instituição, tudo que representa fora da instituição. Então, na minha percepção, assim... foi um completo, assim, né? Completo. Não, e tu fala, isso é uma parada que eu gosto sempre de citar quando falam assim, jogadores ganham salários astronômicos, é um absurdo, eles não deveriam ganhar isso. Tudo bem, são salários absurdos se comparados com a média, né, de trabalhadores, mas é que o futebol, ele move muita coisa, né, ele vai muito além, é o cara que vende o churrasquinho na frente do Beira-Rio, que muitas vezes se sustenta, ou tem aquele dinheiro super faz a diferença na renda dele mensal, né? Então é um fotógrafo que não tem vínculo com nenhuma empresa, que tem uma família, que tem, né, todas as suas contas, que viaja, então ele é uma coisa muito grande, né? Com certeza. É um universo que envolve a lojinha, sei lá, é uma empresa que faz chuteira, gira muita coisa. Acho que não tem nem como a gente pontuar tudo que envolve, né, o futebol. É muita coisa, assim, até. Hoje eu vivo do Inter, né? De Inter, na realidade, né? Porque vinculado ao Inter eu não sou, mas vivo de Inter. Querendo ou não, eu tenho minha loja virtual lá que vende os quadros, vai o royalty pro Inter, mas o Inter tem que estar bem para poder vender quadros, sabe? Claro. Tem a questão das viagens, o Inter tem que estar bem para poder viajar e gerar um conteúdo. Hoje, se eu tenho marcas que confiam em mim, é porque eu sou querendo ou não, uma referência de Inter, sabe? Então, realmente, o futebol rende muita coisa, gira muita coisa, e eu fui, assim, um dos privilegiados, né, a estar em todos os jogos durante a pandemia ali, que estava fechado para a torcida. Então, eu vi ali que realmente todo esse cenário do futebol é muito amplo e realmente, cara, eu não faço juízo de valor, ganha muito. Cara, se tem se é balizado por essa grandiosidade. Assim. E tem o ônus e o bônus. O Sobs veio aqui e falou muito disso, cara. Ele disse, hoje eu tô tranquilo, porque eu não erro mais gol. Porque ele disse, não pode sair na rua, alguém não sair na rua, não poder buscar o filho na escola, não poder almoçar. O Sobs é um caso que o cara que começou sendo vaiado, um cara que a torcida não gostava. Ele falou o jogo, que ele foi, ele dizendo, quem apanha não esquece. E um cara que fez 3 gols em final de Libertadores, em 2 final ele faz 3 gols, então não tem... e aí tu vai dizer que esse cara ganha muito, um cara que vai ficar pra eternidade na história, entendeu? Então eu não faço esse juízo assim, sabe? E até pegando o link assim nesse coloradismo, o @shopinter botou trabalho nota 1000. O Manuel _Miller perguntou, acha que o Inter vai ganhar algo esse ano, já que a gente tá falando sobre Inter, sobre dentro de campo?
E temos que falar também sobre essa seca de títulos do Inter. O que tu acha? Sai uma Sul-Americana, o brasileiro já tá meio complicado. Não, mas agora a gente tava vindo pra cá, né? Eu e minha namorada ali, a gente já tava no Vida Gaúcha, que o Luizito vai pro Nacional, né? Já fechou. Daí já, puxa, a vida tá tão encaminhadinho, né? Um caminhozinho. Mas, cara, brasileiro é muito difícil, né? Porque... E eu tenho uma visão assim, é difícil, mas aí tu começa a analisar os jogos, assim... Vai jogar com o Palmeiras em São Paulo. E aí o Inter empata o jogo, faltando 5 minutos pra acabar, e aí toma o segundo gol, sai daí, pô, era 1 ponto fora. Teve bola na trave, teve chance do Maurício. Aí uma rodada antes, empata em 3-3 em casa, aí nós já estamos falando de 3 pontos, 2 em casa, sabe, tipo, tu começa a ter uma noção, assim, que às vezes o time perde pra ele mesmo, assim, sei lá, enfim, mas... A Sul-Americana tá muito palpável, né? O Inter tem essa... Eu acho que faltava 2 coisas, assim, que eu via que faltava uma oxigenada, e o Inter deu essa oxigenada. Eu não entro em mérito de quem, ou quando, onde, mas tu vê que deu uma mudada na fotografia do Inter. E eu acho que tá muito propício a ganhar essa Sul-Americana aí, se o time manter esse encaixe que teve aí de um mês pra cá. O Mano é um cara que gosta de jogar essas Copas, e o estádio, o Inter sabe formar esse clima de Copa também, então fazia tempo que o Inter não entrava como realmente um postulante a título, né? 2020 ali acabou que o Inter caiu meio de paraquedas, aquelas 9 vitórias seguidas lá, mas não foi algo que o Inter ficou brigando, foi muito conturbado, mas eu acredito nesse título da Sul-Americana e acredito que dá para beliscar, se vir São Paulo, Nacional, enfim. Mas primeiro tem que passar do nosso lado da chave, né? Tá muito assim, enfrentar brasileiro na final. Mas se o Inter manter essa pegada que tá... E o Luizito do outro lado. Agora o Luizito... Mas é só dar uma chegadinha que ele não quer ficar longe da Copa, né? Não tô pregando nada de violência, mas ele veio para se preparar pra Copa, né? Claro. Mas... Cara, acho que dá pra chegar, dá pra dar uma beliscadinha. E aí já vai pra outra final também, né? Já tem a Recopa ano que vem, então é um caminho legal, assim. E o Vinícius, lá da feitoria também, perguntou que jogo tu fotografou do Inter e ficou mais indignado pelo que a partida apresentou. Alguma situação específica, tu não estava fotografando em 2005. O que tu viu ali que tu... Ou até, de repente, eu respondendo por ti, né? Mas aqueles... Como um detalhe muda tudo, né? São centímetros que impediram que o Inter fosse campeão brasileiro com aquele gol impedido do Edenilson, que teria toda uma mudança de regra, de comportamento do clube, que teria um alívio, porque acabaria com essa seca de títulos. Mas o que pra ti te indignou ou te frustrou, apesar de tu não estar ali cumprindo com o teu papel de fotógrafo, é inevitável que o sentimento esteja ali dentro, né? Cara, o que mais me frustrou, assim, eu acho que foi esse jogo do Corinthians aí, é brutal, assim, porque até depois eu fui parar pra pensar, uns dias depois, assim, cara, eu ia ser um dos únicos torcedores a estar ali vendo em loco, sabe? E foi tão louco que o lance foi na minha frente, assim, eu tenho toda a comemoração, até a confusão ali. E só que quando o Edenilson faz o gol, cara, eu tenho sentimento na hora que tá impedido, assim, porque eu tava muito na linha e a percepção que eu tive, cara, esse tá impedido. Se o Bandeira levantou no ato, tá impedido, não tem o que fazer. E ali eu comecei, assim, eu tenho uma parada muito forte com o Campeonato Brasileiro, porque é um título, assim, que acho que todo Colorado deve ter também, que é o título antigo, né, o que sustentou o Inter durante muitos anos antes das glórias ali de 2006, né, o Inter é tricampeão brasileiro, o Inter é campeão invicto, e ponto, sabe, e o Inter tem o Falcão, tem o Figueiredo, ponto, sabe, então o Campeonato Brasileiro tava tão perto, sabe, tava ali. E eu tava acompanhando o jogo de São Paulo e do Flamengo numa tela, e ali fotografando, e eu ficava pensando, cara, meu Deus do céu, eu sou muito grato pelas coisas que acontecem na minha vida, assim, e cara, isso aqui que tá acontecendo é surreal, eu vou ver o Inter campeão brasileiro e não tem, parece até ser meio egoísta que eu vou falar, mas tipo, não tem 60 mil aqui, eu aqui, vai ser na minha frente o gol e vai acontecer. E quando deu ali, cara, eu lembro que eu fiquei assim numa frustração, assim, que eu não lembro como eu cheguei em casa, assim, sabe? Eu cheguei e no outro dia eu acordei, cara, parece um sonho, assim, parece que eu acordei. Eu não fiquei tão sentido quanto na final da Copa do Brasil, sabe? Porque, a gente fala do Atlético, o time do Atlético é bom, meu. O Rony tava lá, o Bruno Guimarães tava lá, o time era bom. Jogaram, o Inter perdeu, ponto final.
mas aquilo ali foi, ainda mais contra o Corinthians, um Corinthians que não fazia nada no campeonato, não precisava nada, então foi uma frustração muito grande, assim. E nós temos aqui no nosso podcast, no Olhos Papo, um quadro chamado Olha Isso. O que é o Olha Isso? A pessoa que está aqui indica algo, alguém, alguma experiência, algo que seja, que classifique, que rotule, com perdão dessas palavras terríveis, que diga que seja uma parada assim, cara, isso é muito Max. O que tu indica? A gente já teve indicações múltiplas, desde experiências, viaja, o Bagé falou, eu sempre cito isso, que é faça terapia, que eu acho que essa aí deveria ficar fixa aqui no quadro. Sim. É uma obrigação de todos. Tem gente que indica série, tem gente que indica filme, que indica, enfim, são inúmeras as coisas. Mas o que é uma parada muito muito Max, que tu acha que se fosse pra estar do lado do teu caixão lá, estaria na tua bio ali? Cara, agora tu me pegou, porque... É forte, né? Botei do lado do caixão, aí forte, pesou. Pesou. Não, e tipo assim, é que eu tenho umas paradas muito eu, assim, bem no plural, assim, que às vezes eu fico pensando assim, mas isso é muito eu. Tipo, às vezes, ou é isso muito meu pai, assim, sabe? Tipo, ou é muito minha mãe, assim, umas paradas. Tipo, eu sou apaixonado por vinil. Aí eu sempre botei na cabeça, quando eu morar sozinho, eu vou comprar um toca-disco. Aí fui lá, comprei um toca-disco antigo, aí comecei a comprar meus vinil e tal. E aí eu, cara, mas isso é muito meu pai. Às vezes eu tô falando de um vinil, parece meu pai falando com um amigo dele sobre vinil, sabe? E, cara, se eu fosse te falar, seria meus discos de rap. Isso é muito eu tenho essa... eu curto tudo quanto é tipo de música. Fui criado ouvindo, assim, ó, desde punk rock até Gaudério, assim. Qualquer coisa que tu bote, assim... Eu, com certeza, eu já posso ter ouvido algo semelhante, nem que seja. Mas eu acho que, para fugir um pouco da fotografia, né? Eu acho que eu poderia indicar, sei lá, minha playlist no Spotify. Boa. Eu acho que e seria... o vinil? E o vinil é que tem... Uma indicação que nunca rolou aqui. Vinis, né? Até nunca rolou aqui. Nessa parada muito louca, assim, da vida virar e ter uma exposição legal, acaba que assusta também, né? Às vezes eu paro pra pensar, assim, eu tô viajando, assim, né? E o pessoal, o Max tá viajando é porque vai vir uma foto massa. Pode parecer meio besta, assim, mas, tipo, o cara tá me metendo uma pressão, sabe? Tipo, se eu não conseguir... E eu busco muito na música essa parada de voltar à feitoria, voltar ao Max, sabe? Então, hoje, se eu fosse indicar, assim, eu ia indicar, assim, escute RPA2 Dom L. RPA2 Dom L, escute. Que é um cara que ele bota na letra tudo que eu quero falar, e ele fala da vivência dele, que não é a mesma que a minha, mas que me completa de certa maneira. Eu posso estar num momento mais triste, num momento mais eufórico, num momento mais com medo, num momento mais ansioso, e esse álbum me traz de volta. Tem uma tatuagem do Dom L, enfim, de uma música dele. Então, se eu fosse indicar, escute Dom L. Não só escute, leia também. Perfeito. Ótima indicação que somou mais uma. E eu gostei dessa parte do vinil aí também, que dá uma pureza. É outra pegada, né? Tu ouvir um som no vinil. É outro clima, assim. Ainda mais hoje a gente dessa pegada, todo mundo tão, né, dentro do celular, aquilo ali te dá uma pureza diferente, dá uma vibe, um clima diferente. É que eu sou muito, como eu te falei, eu sou muito visual, por ser fotógrafo também, mas a Milena sabe, minha namorada, né? Quando chega um vinil lá em casa, o vinil, olha o encarte, as fotos, sabe? Tu tá tocando a música, de fato, sabe? Então, isso é muito eu, assim, sabe? Não sou tão saudosista de, vou fotografar com filme, vou fotografar com a câmera analógica, mas nessa pegada de música, até de filme, assim, sou um cara, se tu dissesse pra mim, Max, vamos olhar um filme aqui, me indica, eu vou te indicar a Cidade de Deus, sabe? Mais que eu já tenha olhado 50 vezes, tem o Buscapé tatuado aqui, o Buscapé tatuado, mas... Eu sou muito, assim, nessa parada mais, assim, que tenha me marcado, sabe? Então eu gosto de rever e de te indicar, sabe? Tipo, sei lá. Perfeito. Com a indicação de Dom L, encerramos a edição de hoje do Olhos Papo. Obrigado, Max. Obrigado mesmo por ter vindo trocar essa ideia conosco. Cara de São Leopoldo, gravando aqui no Rocket Club, esse espaço que sempre abriga as gravações do Olhos Papo. A você que veio até aqui, não tem desculpa, se inscreve no canal, deem o like, ativem o sininho, que é super importante para fortalecer o nosso projeto, que tem completou um ano, então é aquela soma.
é bastante, mas ao mesmo tempo é pouco também para o projeto. É. Então a gente ainda está engatinhando, então um bebezinho de 1 ano. Precisa de todo esse fomento, da ajuda de cada uma das pessoas que está nos acompanhando. Nas redes sociais também, @olha.ospapo. Estamos em todas as redes, TikTok, Twitter, Instagram, enfim, por tudo aí vocês vão encontrar alguma coisinha nossa. Obviamente os 2 canais do YouTube, o canal de cortes e o canal principal. Encontramos o Max também nas redes sociais com o Max Peixoto 91, Instagram, Twitter e no TikTok também. Olha aí, mesmo @ de todas. Perfeito. Você sabe bem, toda segunda-feira, 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Obrigado e até semana que vem. Valeu, gurizada!